Olá, caros amigos que vêm se preparando aí para o concurso da briosa Polícia Militar. Vamos tratar hoje de assuntos pertinentes, no caso, direito penal militar, e especificando assuntos voltados à aplicação da lei penal militar. Importante, ali vai estar o artigo 9º, crimes militares em tempo de paz, assunto relevante, e também tratar de assuntos referentes a penas principais. Então, eu sou o professor Gilson Ferreira, vem comigo! Então, daremos início à nossa maratona de exercícios das disciplinas Direito Penal Militar e Processo Penal Militar para o concurso da Polícia Militar do Estado do Pará, o curso de formação de praças. A você, querido concurseiro que vem se preparando, e a expectativa é grande do edital ser publicado esse ano e o concurso também no corrente ano para a formação ser 2021. Então vamos dar início à nossa resolução de exercícios. Temos aqui a primeira questão, que aborda um assunto interessante e relevante ao candidato, que é o princípio da legalidade, ou também conhecido como reserva legal. Princípio esse, basilar, ou seja, o direito penal, só quem pode legislar é a União por meio do Congresso Nacional. E a questão aborda este princípio fundamental do direito penal militar. Vamos a ela. O direito penal militar consagra no Código Penal Militar o princípio da reserva legal como um dos requisitos fundamentais. São princípios deste. Letra A. O princípio da legalidade, o princípio da ultratividade da lei penal e o princípio da territorialidade. Letra B. O princípio da irretroatividade da lei penal, o princípio da legalidade e o princípio da extraterritorialidade. Letra C. O princípio da anterioridade da lei penal, o princípio da irretroatividade da lei penal e o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu. Letra D. O princípio da retroatividade da lei penal, o princípio da aplicação da lei excepcional e o princípio da legalidade. Ora, essa questão ela vem abordando o desdobramento que a doutrina entende relacionado ao princípio da legalidade ou reserva legal. E aí a banca ela vem solicitando a que se desdobra a reserva legal. Então, só para lembrar, o artigo 1º do Código Penal Militar inaugura o princípio da legalidade na seguinte forma, com as seguintes textuais: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Atentem que a doutrina entende que esse mesmo princípio da legalidade vale também para a aplicação da medida de segurança e lá no Código Penal Comum vale também para as contravenções. De posse disso, nós temos, enquanto resposta da questão, a letra C. A doutrina entende que o princípio da legalidade, também conhecido como reserva legal, desdobra-se em outros 3 princípios: anterioridade, taxatividade e irretroatividade da lei penal. Então, muito cuidado a você que vem estudando para o concurso da Polícia Militar, cuja a primeira questão, a alternativa correta, é a letra C. Ou seja, o princípio da reserva legal, ele também se subdivide em outros princípios, quais sejam anterioridade, irretroatividade da lei penal e retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu. Dando continuidade, temos a segunda questão, que vem abordando assuntos referentes a 2 legislações pertinentes que volta e meia as bancas gostam de utilizar para abordar questões, que são a lei temporária e a lei excepcional. Muito cuidado com essas 2 normas. Lei excepcional e lei temporária, a doutrina entende que elas têm uma classificação ultraativa, um efeito ultraativo, enquanto a lei temporária tem prazo certo de início e de término, e enquanto a lei excepcional ela tem prazo de início, mas o prazo de término não é referenciado, não é taxado, não há como definir, pois vai depender do prazo em que vai durar uma calamidade,
do prazo em que vai durar uma excepcionalidade, ok? Então, muito cuidado. Lei excepcional, lei temporária, tem eficácia ultraativa. Vamos à questão. Assinale a opção correta a respeito da aplicação da lei penal militar no tempo e das leis penais excepcionais e temporárias. Letra A. Ao contrário do que ocorre no direito penal comum, no direito penal militar, a lei posterior que deixa de considerar determinado fato como crime estende-se aos efeitos de natureza civil. B. De acordo com o Código Penal Militar, para se reconhecer qual a lei mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser combinadas, extraindo-se de cada uma delas o dispositivo que mais beneficie o réu. Letra C. O princípio da retroatividade da lei mais benigna não é aplicável às medidas de segurança. Letra D. A lei posterior, que de qualquer outro modo favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Dessas alternativas, podemos marcar de plano a letra D, que trata da lei penal mais favorável, ainda que posterior, ou seja, ela retroage para beneficiar o agente, mesmo que tenha ocorrido uma sentença transitada em julgado. Muito cuidado com essa informação. Pertinente rapidamente tocar aqui, relacionado na letra B, que as bancas volta e meia gostam de apostar a tal da combinação da lei, ou combinação de leis, ou, numa nomenclatura moderna, latina, lex tercia. Isso não é adotado no Brasil. O STF entende que é vedado a combinação de leis. Então, muito cuidado. A letra B trata da combinação de leis, né? Que a lei posterior e a lei anterior combinada formarão uma terceira lei. Cuidado com isso. A letra B trata da combinação de leis, lex tercia, que é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, capitaneada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, retomando, aqui nós temos na segunda questão, como alternativa correta, a letra D, e podemos fundamentá-la no parágrafo 2º do artigo 2º do Código Penal Militar. Vamos ao caput do artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Parágrafo 1º. A lei posterior, que de qualquer outro modo favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Nossa fundamentação, parágrafo 1º, artigo 2º do Código Penal Militar. Em ato contínuo, temos aqui a terceira questão. Tício comete um crime durante a vigência de uma lei temporária. A citada lei agravava a pena ao fato praticado por Tício. Na época de seu julgamento, tal lei já não estava mais em vigor. Diante da situação hipotética apresentada, assinale a alternativa correta. Então vejam bem, Tício cometeu uma conduta ilícita na vigência de uma lei temporária. E a questão é muito clara. Na época do julgamento de Tício, a lei já não existia. Então vamos a essa informação. E cuidado, trata-se de uma lei temporária. Informação importante é lembrar que lei temporária e lei excepcional têm caráter ultraativo. E o que é o caráter ultraativo de uma norma? Muito embora elas deixem de existir, tenha cessado a vigência desta norma, elas terão o seu efeito lá na frente, como se ainda elas existissem. Então, muito cuidado com a eficácia ultrativa de uma norma temporária, de uma norma excepcional. Vamos às alternativas. Letra A. A lei temporária, embora decorrido o prazo de sua duração, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Letra B. A lei temporária não poderá ser aplicada após ultrapassado seu período de vigência. Letra C. A lei temporária
só poderá ser aplicada se mais benéfica ao réu. Letra D. Na época do julgamento, deve-se observar a lei mais benéfica ao réu. Letra E. Deve ser aplicada a lei vigente à época do julgamento, independente se mais grave ou não ao réu. Muito cuidado, deixei claro, lei excepcional e temporária, eficácia ultrativa, ainda que elas tenham cessado a vigência, elas irão alcançar o indivíduo que cometeu uma conduta ilícita no tempo da existência dessas normas. E como tal, podemos aqui adotar como alternativa correta a letra A. A letra A, podemos buscar como fundamentação o artigo 4º do Código Penal Militar, em que rege nos seguintes termos: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Vejam bem, ainda que cessada a vigência dessas normas, se o indivíduo cometeu uma conduta na vigência de uma lei excepcional ou temporária, ainda que demore um certo tempo para ele ser julgado, e nesse tempo do julgamento ela deixe de existir, vai ser aplicado, sim, como se elas tivessem a vigência ainda realizada naquele momento. Dando continuidade, temos aqui a próxima questão, que trata do lugar do crime, que trata do tempo do crime, também assunto relevante para o seu concurso, no tocante à aplicação da lei penal militar. Vamos à questão. Com relação a tempo e lugar do crime, assinale a opção correta à luz do Código Penal Militar e na doutrina de referência. No Código Penal Militar, é adotada a teoria mista em relação ao tempus delictis, ou seja, ao tempo do crime, considerando-se praticado o crime tanto no momento da conduta ou omissão, quanto no momento do resultado do crime. Alternativa B. Para os crimes permanentes e continuados, é estabelecida no Código Penal Militar regra específica em relação ao tempo do crime, adotando-se a teoria da atividade, que se fundamenta nos princípios constitucionais de legalidade e da ultratividade da lei penal mais favorável ao réu. Letra C. Diferentemente do sistema adotado no Código Penal, no Código Penal Militar, considera-se lugar do crime apenas o lugar onde se tenha produzido ou deveria produzir-se o resultado, consoante a teoria do resultado. Letra D. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Antes de respondermos aqui essa questão, é válido ressaltar que a doutrina, bem como a jurisprudência, entende que em relação ao tempo do crime, adota-se a teoria da atividade. Por outro lado, em relação ao lugar do crime, todo o lugar do crime, salvo engano, artigo 6º, todo o lugar do crime, adota-se a teoria do sistema misto. Pois bem, quando fracionamos o lugar do crime, artigo 6º, e separamos somente crimes comissivos, a teoria vai ser outra. A teoria, de acordo com a doutrina, é a teoria da ubiquidade. Por outro lado, quando temos o lugar do crime e o crime é omissivo, temos a teoria da atividade. Importante lembrar, no tocante ao tempo do crime, teoria da atividade. No tocante ao lugar do crime, todo o artigo 6º, sistema misto. Se for somente crimes comissivos, ubiquidade. Se for somente crimes omissivos, atividade. E aí, então, nós temos como alternativa correta da questão a letra D de dado. É ipsis literis. E o que menciona? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Uma questão análoga, similar, aqui adotada, é uma questão do CESP, né? Metodológica, tradicional, certo e errado. Vamos a ela. Para a verificação do lugar do crime, o Código Penal Militar adotou apenas a teoria da atividade, considerando-se praticado o fato no lugar em que se tiver desenvolvido a atividade
criminosa. De plano, essa questão não está correta, deixei bem claro, fiz uma exposição anterior e mencionei. Lugar do crime, todo ele, sistema misto. Se for somente crimes comissivos, teoria da ubiquidade. Se for somente crimes omissivos, tocante ao lugar do crime, teoria da atividade. A questão aqui, ela vem mencionando que adota apenas a teoria da atividade no tocante ao lugar do crime e, na verdade, essa alternativa está incorreta, logo, está errada em relação ao assunto referente ao lugar do crime.